Olá, ouvintes, tudo bem? Meu nome é Maria Eduarda, sou aluna do 6º D e vocês estão no podcast Sou Todo Ouvidos. Hoje vamos conferir a entrevista que a gente fez com a professora Fabiana, da Escola Professor Márcio Borges Machado. O projeto tem o objetivo de criar um canal de vídeos no YouTube com histórias reais de profissionais e suas carreiras, mostrando as dificuldades, pontos positivos e satisfação de cada área de atuação. Assim, é um grande passo para cada um de nós nessa descoberta dos sonhos, habilidades e caminhos profissionais. Então, professora, eu vou fazer a primeira pergunta. O seu nome, a sua idade, o local de atuação e a sua profissão. Muito bem, primeiramente, tenho que elogiar antes de começar a responder, que você grava um áudio muito bem, você tem entonação de voz, você tem perfil para a pessoa que vai falar em público, ok? Parabéns pela iniciativa e pela atividade. Agora vamos começar respondendo a primeira pergunta. Meu nome é Fabiana Cláudia Pugin, é P-U-G-I-N de navio, Penha. Eu tenho 43 anos e o meu local de atuação no momento é a Escola Márcio Borges Machado e minha profissão que eu amo é professora. Como é ser uma professora? É muito difícil? Ser professora como é, para mim é maravilhoso, porque eu faço o que eu gosto. Se você perguntar para outras pessoas que não gostam, que estão ali porque achavam que dava certo, elas vão responder que não. Para mim é fácil, para mim é simples, para mim é bom, eu gosto, você entendeu? O único cansaço que eu tenho é quando tá calor, cansaço físico só. E é muito difícil? Para mim não é muito difícil, você entendeu? Eu preparo as minhas aulas sempre com antecedência, para eu saber o que eu vou passar para os alunos, para eu saber que tipo de pergunta eles vão fazer. Eu programo o tempo da aula, eu programo a disciplina da sala, então para mim é muito fácil. Eu não tenho dificuldade com isso, tá bom? Há quanto tempo você está nessa profissão? Quando você percebeu que queria ser uma professora? Faz 17 anos que eu dou aula, né, que eu estou nessa profissão. É lógico que antes de ser professora eu tinha uma outra profissão, mas de professora são 17 anos. E eu sempre quis ser professora. Desde criança eu brincava com as minhas bonecas, com os meus irmãos e com a minha Lozinha, entendeu? E outro ponto que também me levou a escolher a profissão é o seguinte: quando você também quer ser mãe, você pensa numa profissão que você vai estar sempre de férias junto com seus filhos e os seus filhos vão estar na escola no mesmo período que você também está na escola, então você vai estar sempre com eles. Essa também foi uma das minhas ideias que eu tive quando eu quis ser professora, e a minha família também, todo mundo é professor, desde a minha avó, meus tios, meu pai, entende? Então acho que está meio no sangue também. Conte-nos um pouco da sua trajetória desde a faculdade. Eu sempre quis ser professora, então quando eu entrei na faculdade já era uma faculdade de licenciatura, que é para você trabalhar como professora. Mas é lógico que eu só posso dar aula quando eu termino a faculdade. Então, para eu pagar essa faculdade, eu trabalhei em lojas, fui vendedora há muitos anos, não é? Tive momentos que não foram fáceis, tive momentos que eu quase pensei que eu ia ter que desistir por falta de dinheiro. Na época, meu pai perdeu o emprego logo no 2º ano da faculdade, mas aí eu consegui um emprego e aí eu ganhava exatamente o que eu pagava de faculdade, não sobrava nem R$1 para mim. Mas como eu queria muito ser professora, eu fui levando. Eu falei, eu sou jovem, dá para ir, seja o que Deus quiser. Lógico, trabalhei em outros empregos que me ajudaram muito, que eu aprendi muitas coisas que eu usava para atender cliente, que hoje eu penso que também são muito boas para atender o aluno, é você conhecer o perfil do aluno. A trajetória não foi fácil, mas foi legal e eu não me arrependo e faria tudo de novo. Como você vê a educação no Brasil? Infelizmente, nós ainda temos algumas leis, não é? Que eu sou totalmente contra, que é o aluno repetir de ano só quando ele fica com muitas notas vermelhas e quando ele tem muita falta. E para mim, aluno que falta não tem que passar de ano, isso é um fato, e aluno que não faz nada também não tem. Então nós ainda obedecemos leis que eu sou totalmente contra, faço contra a minha vontade, entendeu? E o ser humano ainda precisa dar mais valor à escola, mais valor ao professor,
As pessoas precisam ser mais educadas, as pessoas precisam entender que a vida não é só passear, só brincar e só ser bonito. A vida também é cheia de coisas que a gente tem que aprender para a gente ser bom. Então a educação no momento, eu faço um trabalho bem feito porque eu gosto, porque eu quero. Mas se a escola tivesse mais verba, se a escola recebesse mais verba do governo estadual para a gente investir e fazer com que a aula fosse melhor ainda, aí eu seria mais feliz. Eu acho que a educação no Brasil hoje precisa de mais investimento. O que uma professora precisa ter para ser bem-sucedida? Amar o que faz. Se você for catar lixo na rua e você gostar de catar lixo na rua, você vai ser feliz e vai fazer um excelente trabalho. Então, para ser professor hoje, você precisa gostar do que faz, gostar de estudar, de estar sempre preparando aula, sempre procurando coisa nova para os alunos, respeitar horários, respeitar quem está te mandando, respeitar todas as regras da escola, respeitar os alunos também, por isso que os alunos te respeitam, não é verdade? E ter muita vontade, porque se a gente tivesse mais material, mais investimento, uma escola mais bonita, mais ampla, com laboratórios que a gente pudesse usar, chegaríamos à perfeição. Mas hoje, para você ser um professor bem-sucedido, você tem que gostar do que você faz, senão não tem jeito. Se você pudesse exercer outra profissão, qual seria? Comente. Se eu teria outra profissão que não fosse professora, é difícil. Eu acho que não. Porque eu trabalhei anos de vendedor em lojas para poder pagar a faculdade até eu me formar. E eu me dava bem, porque eu sempre fiz muito bem feito aquilo que eu fazia. Podia ser o buraco que fosse que eu estivesse trabalhando, mas o meu trabalho tinha que ser bem feito. Então hoje, talvez eu seria psicóloga, com certeza, para ajudar esse monte de jovem adolescente que não sabe o que é da vida, estão tudo se matando, sem orientação, só por isso, por falta de orientação. Talvez eu fosse psicóloga para orientar bastante gente ao mesmo tempo. Em quais escolas você já deu aula? Eu já dei aula em Mogi Mirim, eu já dei aula em Mogi Guaçu, eu já dei aula em Águas de Lindóia, Serra Negra, Amparo, Arcadas, Jundiaí, agora aqui em Itupeva. Então, se eu for falar para você o nome de todas as escolas, nós vamos ficar aqui até amanhã, mas tem mais de 11 escolas que eu já trabalhei. Isso é certeza. Agora, aqui em Itupeva, eu só trabalhei no José Poli e aí com vocês no Márcio Borges Machado, antigo Monte Serra. Quais projetos você desenvolve nas escolas em que dá aula? Que projetos que eu estava, né? A gente estava desenvolvendo um projeto que estava funcionando desde o ano passado, que é aquela nossa respiração. Aquela respiração que faz o aluno se acalmar, que faz as células do cérebro se acalmarem, ficarem mais atentas, o aluno fica mais atento, ele oxigena o cérebro, ele entende mais, ele presta atenção, ele se desliga um pouco do mundo e foca na matéria, no aprendizado, no que eu estou falando, né? A nossa questão da higiene é um projeto. Lembra que eu só entrava na sala de aula quando a sala estava limpa? Não é? Chegamos até a começar um pequeno projeto que eu estava começando de limpar as carteiras. Lembra com o nosso paninho e álcool gel antes da pandemia, né? Parece até que eu estava prevendo. Projetos pequenos, eu não faço projetos grandes porque eu não consigo concluir. Então, projetinhos pequenos, o aluno nunca esquece, ele consegue fazer e a gente consegue realizar o projeto. Na sua carreira, você vê uma diferença entre os alunos ao longo do tempo? Com certeza. Os meus alunos, quando eles são meus no 6º ano, eles têm um perfil. Quando eu encontro eles no 1º ano do médio, eles já têm outro perfil. Eu tenho a turmas de 8º ano hoje, que eu dei aula para eles no 6º. Eles já são mais velhos, eles já têm outra conversa. Mas uma coisa eu te digo, aquilo que eu falei para eles no 6º ano, quando eu chego no 8º, no 9º, no 1º ano que eu vou dar aula para eles de novo, eles têm a mesma postura comigo, eles são educados comigo, o que eu peço para fazer eles fazem, como se a gente tivesse voltado no tempo, ok? Mas é natural, sim, lógico, a mudança do aluno de uma série para outra, porque ele vai conhecendo novas pessoas, a idade vai mudando, os interesses vão mudando, e ele acaba indo seguindo um grupo que ele gosta mais ou que ele se identifica, normal. Mas a nível de respeito, educação e fazer meu trabalho, não importa que série que eu pego ele, que ele vai estar sempre fazendo. Eu tenho alunos que me encontram na rua hoje, já faz mais de 6 anos que eu dei aula para eles, alunos que saíram da escola que eu dava aula presos, algemados pela polícia, que agrediam pessoas na escola e nunca me agrediram, e hoje me encontram na rua e me abraçam e falam: professora, que saudade que eu tenho de você. Então você veja,
A postura do aluno, quando você dá a postura para ele, é sempre a mesma. Ele vai sempre te respeitar. Como está sendo o seu trabalho nesse período de pandemia? Para mim tá normal. Estou preparando a aula do jeito que eu estaria preparando. A diferença é que ao invés de eu falar com vocês pessoalmente, eu estou gravando os vídeos, que eu tive que me adaptar aqui com um vidro e caixinhas de leite, que eu faço um suporte, coloco o celular em cima e faço a aula. Lógico, eu gostaria que todos os alunos estivessem no grupo participando, esse é meu sonho, no momento, entendeu? Mas não é possível, não são todos que querem, porque tem muita gente que tem internet, mas não quer entrar no grupo para fazer a aula, isso é um problema da pessoa, ele vai arcar com isso, as consequências disso no final do ano, não é? Mas para mim tá sendo tranquilo, a diferença é que eu não troco de roupa, não saio, não gasto gasolina, não fico suada, lembra os calores que a gente passava na sala de aula? É a única diferença, eu só troquei de lugar. O trabalho está sendo até maior, ok? Mas para mim tá tranquilo. Quais estão sendo os principais desafios das professoras nesse período? Fazer o aluno entrar no celular ou em qualquer outra ferramenta da internet e ter a aula. O aluno, quando ele está em casa, ele acha que ele não tem que estudar. Então, a diferença dele achar, agora é a hora da aula, eu preciso pegar meu celular, eu preciso assistir a aula que a professora fez nos vídeos, na internet, no Google Classroom, no Google Meet, tem professor que usa. A dificuldade do professor hoje é atrair o aluno para essa aula da internet. O aluno não percebeu que ele está perdendo matéria ainda. Os que participam todo dia, maravilha, vão chegar no final do ano, vão saber a matéria normal, como se nada tivesse acontecido. Mas atrair esse aluno está sendo difícil, porque não são todos, a maioria tem internet. Só que a maioria que tem internet não quer entrar. E nós não podemos obrigar, porque eu não estou na casa do aluno para saber o que ele está fazendo, o que está acontecendo, se a mãe e o pai estão deixando, ok? Então eu não posso forçar. E aí a gente vai ter que esperar e ver o que vai dar. Na sua opinião, o que seria de nós sem vocês, professoras e professores? O aluno, o jovem, o adolescente, a criança, além depois dos pais, que são os exemplos que ensinam e orientam, o professor é o exemplo e o que orienta. Tem aluno que às vezes não tem contato com o pai, porque o pai trabalha muito, às vezes é caminhoneiro, fica viajando semanas, às vezes é o professor que vai orientar esse jovem, não é? Seja orientar no que ele quer ser, seja orientar na matéria que ele tem que aprender. Porque muito aluno fala, professora, por que eu tenho que aprender matemática? Onde que eu vou usar isso? A matemática talvez você não use, mas a matemática que você aprende hoje faz o seu cérebro desenvolver. Se o seu cérebro desenvolve, qualquer outra função, qualquer atividade que você for fazer na vida, você consegue. Essa é a função da matemática, ok? Então, é importante sim o professor na vida do aluno, com certeza. Deixe uma mensagem para quem quer ser um professor ou uma professora. Bom, minha filha quer ser professora. Eu acredito que o exemplo que eu dou para ela, né? E olha que ela vê todo o meu trabalho e mesmo assim ela quer ser professora. Então a mensagem que eu deixo é: se você gosta de cuidar de pessoas, se você gosta de estudar para sempre, se você gosta de estar na escola para sempre, pode ser professor que você vai ser feliz. Você gosta de ganhar muito? Depende. Se você for dar aula na escola particular e na pública, você ganha uma graninha legal. Se você for trabalhar só em uma, aí já fica um pouco mais difícil, que o salário não é tão alto. Mas não é tão ruim assim, tá? Para quem não sustenta a casa, no meu caso, que eu tenho meu marido que também trabalha. Agora, se você trabalha sozinho, só de professor, é bom você ter aí umas 3, 4 escolas no mínimo para você trabalhar, para você ganhar uma grana legal. Mas se você gosta de ensinar, se você tem paciência com o ser humano, você pode ser professor sem problema nenhum. E não desiste. Um dia vai ter algum aluno que vai olhar para sua cara e vai falar, eu não gosto de você, e você vai ter que falar, tudo bem, ninguém é obrigado. Você entendeu? Mas eu vou continuar fazendo o meu trabalho. Então faça seu trabalho bem feito, com amor, dedicação e vontade, que você nunca vai ter problema. E a última é, qual é o seu sonho? Meu sonho é muito simples, que as escolas sejam melhores, que as escolas sejam equipadas com vídeo, com laboratórios, com carteiras novas, com computador para fazer pesquisa, com teatro para a gente apresentar palestra. Na minha escola que eu estudei tinha um teatro maravilhoso,
Tinha até cinema na escola que eu estudei, era uma maravilha. Tinha 3 quadras a escola que eu estudei. Eu queria que a de vocês tivessem também, para todo mundo fazer esporte, desenvolver o corpo nessa idade que vocês têm. Quanto mais esporte vocês fazem, mais bonito, mais saudáveis vocês ficam, não é? Esse é meu sonho, uma escola nova. Nossa, é tudo que eu queria na vida. No momento, para mim, é isso. Porque o resto a gente corre atrás. Para finalizar, não faz parte das perguntas, mas para finalizar, hoje em dia a gente precisa muito do apoio dos pais. Não são todos os pais que gostam dos professores, infelizmente. Porque tem pais que confundem que a escola, ela não é uma creche, ela não é um lugar que você põe o filho lá para ele ficar seguro e ter comida. Não, a escola é um lugar que vai fazer seu filho ser inteligente, que vai fazer ele pensar, que vai fazer ele ver as coisas erradas e as coisas certas da vida, não é? E tem muitos pais que apoiam, graças a Deus, que reconhecem o nosso trabalho, mas tem pai que não respeita o professor. Então os filhos automaticamente não vão respeitar também, ok? Então nesse momento, essa é a parte, tem muitos professores que se sentem mal com isso, e eu, graças a Deus, não tive problema ainda. Tive algum pai, alguma mãe que às vezes fala mais grosso ou desrespeita a gente, mas eu deixo a pessoa falar e seja o que Deus quiser, porque eu sei que o meu trabalho está sendo bem feito, né? Aí se esse pai e mãe não estão entendendo, infelizmente eu não posso fazer nada. Mas é a única coisa que a gente... A escola é a base do mundo, é a base da educação, é a base de tudo que você tem para evoluir moralmente, para ter o progresso de um país, é educação, não é? Então, pensando nisso, a gente vira professor tentando ajudar. Então, professora, eu agradeço a senhora por estar nos ajudando nesse projeto Comunicação Audiovisual, foco nas profissões do professor Rodrigo, tirando um pouco do seu tempo para nos ajudar no que nós queremos ser. Muito obrigada. Eu é que agradeço, tá? Esse tempinho que eu tive aqui, eu voltei da dentista, eu falei, não, ela quis fazer entrevista comigo, eu vou responder, lógico, respondi com sinceridade, não é? E espero ter ajudado aí. Parabéns pelo projeto do professor, achei muito interessante, não é? Que continuemos assim. E eu tenho certeza que um dia, a escola vai melhorar, se Deus quiser. Incrível, né? Espero que vocês tenham gostado da entrevista. Se inscrevam no canal e ative o sininho de notificações para estar sempre recebendo nossos novos vídeos e podcasts. Até a próxima!